aqui esse movimento que toda vez nós fazemos, né, de estar com vocês e passar alguma das informações, algumas das necessidades que a casa vai trazendo, alguns convites, né? Sejam todos bem-vindos. Ó, não estou escutando. Diga lá essa moça para aumentar, por favor. O pessoal lá de trás está sinalizando. Alô, alô. Melhorou? Melhorou aí atrás? Não. Acho que agora vai melhorar, né? Pois é. Vamos então recomeçar. Bem-vindos todos à nossa casa nessa manhã, né, de quinta-feira, depois de uma chuva grande ontem, mas amanhecendo um sol belíssimo, né? Vamos então dando alguns avisos. O primeiro deles é um pedido. Nós vamos ter aqui no domingo um seminário com o Dr. Paulo Fructuoso e nós temos uma lista de espera de mais de 100 pessoas. Dessa vez não vai ser possível botar todo mundo para dentro. Mas a gente pede, por favor, quem tenha se inscrito e que não esteja em lista de espera, que esteja nos escutando também pela internet, que já saiba que não vai conseguir estar aqui presencialmente, que por favor nos avise, porque facilita muito no momento, no domingo de manhã, a gente fica com uma fila grande lá fora, mas eu preciso dar entrada primeiro a quem se inscreveu dentro do número possível da casa. Então, quando a pessoa liga e já diz, olha, não vou poder estar, a gente já coloca uma das pessoas da lista de espera para poder estar no seminário. O nosso seminário ele será gravado e depois ele ficará disponível na nossa rede social, lá no YouTube, né? Ele não fica, quando a pessoa entrar para assistir, ele não fica no ao vivo, ele fica no playlist lá, vai lá que os seminários, tanto do Marcos, que foi o último realizado na casa, quanto esse também estará gravado no nosso YouTube, ok? Então, feito esse primeiro pedido, né, nós temos também uma super promoção no nosso bazar, né? O nosso bazar fica na Rua Visconde de Pirajá 180, é uma galeria. Gente, olha, tem coisas assim incríveis, né? Nós recebemos muita coisa, muita coisa boa, né? De marca, e nós estamos fazendo uma super promoção, né? Então, quem se interessar, dá um pulinho lá, né? Vai gostar de ver as promoções que a casa está oferecendo, ok? E agora um pedido. Semana que vem nós temos a Páscoa, né? E nós estamos aí querendo comemorar lá na comunidade. Todo ano nós comemoramos a Páscoa com as crianças, com brincadeiras lúdicas e também com uma caixinha de bombom, né? Então, nós estamos pedindo, quem puder, quem quiser, quem tiver a oportunidade de nos trazer uma caixa de bombom, 2 caixas de bombom, 3 caixas de bombom, o que o coração pedir e o que a nossa possibilidade financeira permitir, nós estamos buscando, né, esse auxílio. Para vocês terem uma ideia, na creche nós temos 130 crianças, no estudo dirigido nós temos se eu não me engano, 110 por aí, e temos também a evangelização em torno de 80, 90 crianças. Haja caixa de bombom, né? Então a gente conta, todo ano a gente tem conseguido, a casa tem conseguido fazer esse movimento de dar essa alegria. Vocês não têm ideia da carinha
né, quando recebe uma caixa de bombom. É uma alegria imensa, uma alegria que a gente não sabe nem como acolher aquilo, né? A gente nunca tem. Né? Uma caixa de bombom é uma alegria muito grande, ok? E nós vamos então passar agora um vídeo, uma chamada. Semana passada eu fiz essa chamada aqui ao vivo, né? Porque é um trabalho muito importante que vai iniciar. E é um trabalho que nós estamos assim com um olhar muito voltado no sentido de querer escutar os jovens, né? Saber qual é o movimento deles, quais são as grandes necessidades, quais são as dúvidas que eles estão trazendo. A gente sabe, todos nós já fomos jovens, né? Então a gente sabe que nesse momento de juventude tudo fica assim meio nebuloso, a gente não sabe exatamente para onde ir, o que escolhe realmente, se aquilo que a gente vai escolher é realmente o certo, aquilo que estamos programados para esse movimento. Então, nós estamos observando e temos tido na casa muitos jovens, que eu digo assim, jovens a partir de 20 anos até uns 30 anos. Né? E então nós queremos escutá-los. E para melhor forma de escutá-los é fazer uma reunião onde haja a possibilidade desse diálogo. Então, nós estamos com 2 pessoas que vão fazer esse movimento e vai ser agora Malena. Malena é uma cineasta, se formou em cinema, né? Tem toda uma linguagem muito atual. Guilherme também é um companheiro nosso, também muito voltado para as questões da atualidade do mundo, né? Então, muito preparados para conversar e dialogar com os jovens. Se vocês conhecem algum jovem que estejam com vontade de conhecer um pouco da doutrina espírita de uma maneira um pouco diferente, mais lúdica, né, mais no movimento deles, convidem. Vamos então ver o nosso... Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Malena, esse é o Guilherme. Nós somos facilitadores do curso Espiritismo para Jovens Adultos, que acontecerá em 2 encontros no Rito de Cássia, toda sexta-feira, às 8 da manhã. Esse curso é direcionado para o público acima dos 20 anos e vai trazer inúmeras reflexões sobre a vida contemporânea do jovem adulto à luz da doutrina espírita. E também realizaremos inúmeras atividades, dinâmicas e ações interativas nas redes sociais. As nossas aulas começarão no dia 11 de abril. Serão 12 encontros incríveis e você pode se inscrever na Secretaria do Rita. Aguardo vocês. Ok, a casa aguarda vocês, né? Vocês jovens, para que a gente possa fazer esse movimento de acolhimento, né, dessa juventude maravilhosa que vai dar continuidade aqui à vida, né? Um dia a gente parte e eles ficam. Então, numa idade já de estarem, né, bem centrados nos objetivos que a vida nos oferece. E são tantos e tão maravilhosos. Nós vamos então já nos preparando para o início da nossa reunião. Eu vou pedindo para os celulares serem verificados, colocados no modo avião ou desligados, como cada um preferir. Esse é o momento para nós estarmos aqui, prestando atenção, buscando acolher a palavra que nos será trazida, mas também a vibração que a equipe espiritual de nossa casa prepara e nos envolve a cada reunião pública. Ok? Vamos então, dando início à nossa reunião. São 8h15, elevando o nosso pensamento, buscando colocar-nos na nossa tela mental a figura amorosa, doce, meiga
daquele que um dia nós elegemos como mestre, como condutor dos nossos pensamentos, Senhor Jesus. Mais uma manhã, Senhor, gloriosa, na casa de Rita e de Maria, onde buscamos encontrar-te, portas adentro de nossa alma, onde buscamos o conhecimento que possa nos auxiliar com recursos para que o nosso caminhar se faça sereno, objetivo, com alegria, com satisfação. Por isso, neste momento, te pedimos e oferecemos o nosso pensamento à equipe espiritual que possa ampliar a nossa compreensão para que melhor possamos acolher. E assim que seja em seu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais, mas sempre em nome de Deus, que possamos iniciar a reunião desta manhã com muita paz em nossos corações. Graças a Deus. Conosco, a nossa Olegária, que vai nos falar sobre um tema maravilhoso, beneficência, tão importante nas nossas vidas. Só isso. Ah, ótimo, maravilha. Bom dia a todos. Eu vou pedir a Maria Regina licença só para falar desse curso. Eu falei com Malena, Malena, e se eu me caracterizar jovem, posso entrar? Aí ela riu. Mas dá muito, eu falei ainda há pouco a Giovana, né? Dá muita vontade de vir participar, né? Não só o carinho, né, que eu tenho particularmente pelo jovem, mas a maneira dinâmica, o movimento que eles vão utilizar para poder, né, arrebanhar essa turminha, porque nós precisamos, sim, dar continuidade a essa tarefa. Então, a gente fica assim com muita vontade, mas também consola-nos nós temos possibilidades como agora, como falou Maria Regina, da gente poder absorver esses conhecimentos para que a gente se torne mais assim, alegres, felizes, leves, né? Porque o que a doutrina nos dá é leveza. A gente se torna leve quando nós procuramos vivenciar o que essas luzes aqui vão nos trazendo. O espírita, a característica dele, ele é leve. O espírita, né, aquele que vivencia. A gente tem vários exemplos. O Chico Xavier é o expoente, né? É o ex. Por quê? Porque ele vivenciou isso a todo momento. E era uma personalidade, uma alma, que quem conviveu com ele disse que ele estava aqui sentado, lá no fundo da sala, um pouco maior que essa. A pessoa já se sentia assim, suavizada, leve. E saía de lá com muita disposição de entendimento. E também de beneficência, que é o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos ver o capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E o item 13, o 11, o 12 e o 13. São 3 mensagens assim extraordinárias. Eu escrevi uma frase aqui, mas não deu para escrever, por causa da tela. Mas nós vamos lembrar essa frase, que é de Emmanuel, sobre essa beneficência. Então, ele nos diz assim, no livro, eu nem conheço o livro, confesso a vocês, mas algo mais, né, o nome do livro. E a lição chama-se Alegria e Esperança. Como a casa está na campanha, né, Maria Regina, da esperança, ele começa nos dizendo assim: beneficência é também viver corajosamente, com esperança e alegria. Eu não tinha pensado nisso antes, confesso. Isso é beneficência.
Porque quando nós imaginamos a beneficência, nós imaginamos levar ao nosso irmão um consolo, um conforto através de um pão quando ele está com fome, um agasalho ele com frio, não é? O que Maria Regina lembrou, uma caixa de bombom. Quem é que não fica feliz? É alegria, isso é beneficência. Mas o Emmanuel vem nos dizer que é também viver corajosamente, com esperança. Corajosamente, com esperança e alegria. Nós vamos depois trazer esse pensamento de Emmanuel, mas assim, a mensagem dele, né? Mas nós queremos antes passar pelo Evangelho. Nós vamos ler o início das 3 mensagens. A primeira, o bispo de Argel nos diz assim: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Então, se a gente quer ficar alegre, aí uma receita. Depois, nós vamos ver na segunda mensagem, que essa aqui, ela é extraordinária, é um pouco mais longa, que é de São Vicente de Paulo. Então, ele diz assim: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Então, a gente quer ir para o céu, quer viver no céu, né? Que nós agora não, a casa oferece o estudo do céu e inferno. O livro Kardec nos traz a realização, a compreensão real do que seja céu e inferno. E nós sabemos que isso está dentro de nós. Então, queremos viver no céu? Está aqui, nas nossas mãos, a chave. São Vicente de Paulo nos diz. E depois, Cáritas, na última lição, que é o item 13, ela vai dizer assim: chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos viver. A caridade. E aí nós vamos, então, relembrar aquilo que Kardec nos dá como a mensagem principal da doutrina dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Não tem alegria, não tem esperança, não tem fraternidade, não tem convívio social harmônico. Não tem. É caridade. É ela que é expressada das mais variadas formas. Ela pode expressar de todas as maneiras, até no olhar. A maneira como a gente olha, né? Eu gosto muito de uma lição de Emmanuel, que ele fala do olhar de Jesus. Então, Jesus olhava para cada um de nós e não via as nossas dificuldades, inferioridade, não. Ele já via o potencial que nós temos de nos tornarmos muito melhores. Aí Emmanuel lembra, ele olha para Zaqueu e não vê o usurário. Ele vê aquela alma fraterna, amiga, benevolente, beneficente do futuro. E que ele se torna. Porque Zaqueu é Bezerra de Menezes. Então, Jesus olha, este olhar para todos nós, com aquela, sabendo da promessa, a semente que nós temos em nós, que está germinando e que dará muitos frutos. Então, o olhar é uma maneira de nós vivenciarmos a beneficência.
Então, a chave está na nossa mão. Nós é que vamos fazer essa transformação. O Haroldo tem uma palestra, o Haroldo Dutra, pode anotar aí quem não conhece, pega na internet. Falando desse trabalho nosso interno, que a gente quer ver tudo mudado externamente. E não é bom, né? Alguém chegar e fazer por nós, não é mesmo? Mas é um trabalho nosso e que a melhoria do mundo começa dentro de nós. A modificação. E se eu perguntar aqui, quem quer um mundo melhor? Aqui, se tiver 20, 25 vão levantar a mão, porque todo mundo quer, tem gente que vai levantar as duas. Né? Quem que não quer um mundo melhor? Fraterno, amigo, cheio de esperança, com trabalhos realizados que tragam prosperidade, avanço, harmonia. Todo mundo quer. Agora, é preciso que este mundo se concretize primeiro em nós, para depois exteriorizar. Então, a beneficência, ela tem todos esses aspectos. E aí, o Emmanuel, nessa lição, chama Algo Mais. Ele vai nos dizer assim. Maria Regina vai até que horas? Só? Ah, que pena. Não é pouco? Eu acho. Né? Mas não, a gente tem que buscar o trabalho, né? Tem muita coisa lá fora nos esperando. Então ele diz assim, alegria e esperança. Beneficência é também viver corajosamente com esperança e alegria. Outra coisa, e espiritismo, gente, o evangelho é algo muito alegre, muito alegre. Quando nós começamos a estudar, e a gente vai se aprofundando, é assim, extraordinário. Como tem alegria naquelas mensagens, naqueles recados, naquelas orientações. Mas nós temos que ver não só o que está escrito ali, mas o que está além daquelas palavras. É preciso um trabalho interno nosso. É por isso que às vezes a gente não consegue. Do Evangelho, então, é extraordinário. Porque nós somos evangelizadoras. Eu sou evangelizador, quer dizer, estou no trabalho tentando me evangelizar. Há algum tempo, não vou falar quanto tempo não, para não assustar, textos já passaram assim por mim, e eu lendo eles, sei lá quantas vezes. Eu pego o texto hoje, leio, como é que eu não pensei nisso? Tem outra face. Um convite à alegria, ao bem-estar, à saúde. O Evangelho é saúde, é rejuvenescimento. Eu já até contei isso aqui uma vez. Quer ficar mais jovem, pele mais, né, esticadinha, aquela coisa leve? Evangelho. Porque nós estaremos sempre suavizados e alegres. Vocês sabem quantos músculos a gente gasta ou movimenta para sorrir? Quem sabe vai me falar, porque eu já esqueci. Mas é 1/3 do que a gente gasta para ficar sério, aborrecido. Então, nós contraímos muito mais músculo na preocupação, no estresse. E o sorriso traz aquela leveza. Então, o Evangelho é algo que nos traz saúde mental, física, espiritual, emocional. E o que é a doutrina dos espíritos, se não essa revivescência, é o Evangelho que volta. É ele que vem de novo, de uma maneira muito ampliada, muito mais conhecimento
do que aquela época, quando nós éramos ainda crianças. Eu não sei vocês, mas eu espiritualmente estou na fase da adolescência, né? Nem cheguei na juventude, por isso que eu não vou para o curso da Malena, né? E do Guilherme. Por quê? Naquela época nós éramos muito infantis, muito crianças ainda. Agora nós já temos uma compreensão, mas onde vamos deixar a nossa rebeldia adolescente? De querer tudo pronto, tudo para nós. Adolescência, o adolescente não sabe o que está fazendo, ou nem onde está. O adolescente é assim, está chegando. Eu gosto muito da questão que Kardec cuida, né, dessa parte da adolescência, no livro dos Espíritos. Então, os Espíritos dizem que o espírito na fase da adolescência, ele está como que assim, ó, aterrissando. E não fala assim não, tá? Esse é o entendimento. Aterrissando para tomar parte desse concreto que é o mundo, botar o pé no chão. Então, eu me sinto assim, né, como adolescente, sem ainda, né, saber o que realmente eu sou. Mas eu já sei que eu sou espírito imortal, eu sei. Mas naquela hora que eu tenho que demonstrar isso, né? Então é isso. Nós éramos muito ainda crianças, há 2000 anos. Hoje já crescemos, já entendemos, já estamos querendo descortinar esse mundo, avançar nesse mundo corajosamente, não é mesmo? Para maior entendimento e, claro, realizações melhores. Maior entendimento vai dar melhores realizações. Ainda ontem eu lembrava a nossa netinha. Leia. Nós estávamos lendo a história do Jan Hus, o tcheco, que foi queimado, porque foi contra todas aquelas ideias que haviam na época. E como ele era avançado demais filosoficamente, cientificamente e eticamente, ele foi queimado, perseguido, queimado. Perseguido até que queimaram. Então, nós estávamos lendo a história do Jan Hus. Podem procurar, que é Allan Kardec. 400 anos depois, ele é Allan Kardec. Então, as mesmas propostas que Jan Hus fez na Tchecoslováquia, em 1300, vem Kardec, já com a humanidade mais amadurecida, 400 anos depois, com essa proposta que ajeitou, arrumou, organizou todas essas ideias, que, conforme ele mesmo diz, não tem nada de novo. Quem quiser novidade no espiritismo, não tem. Ele coloca isso para todos nós. Porém, né, organizado e mais expandido. Por que essa expansão? Porque esse movimento maior, dado a nossa maturidade maior. Então, nós somos mais crescidinhos, espiritualmente, podemos entender melhor. Não vai se falar com uma criança de 2 aninhos, o mesmo que diz para uma criança de 10, ou um jovem, ou um adulto. Então, nós, nessa mensagem aqui de Emmanuel, nós vamos ampliar o conceito da beneficência. Aí ele diz assim, pensa nos acidentados da alma, os que foram atropelados. Olha que interessante, né? Olha, os que foram atropelados pelas grandes provações, nem sempre se reconhecem tão fortes a ponto de te dispensares o socorro espiritual. Nós não pensamos que a pessoa, quando a gente vê alguém atropelado, a gente não se condói, não busca, né? Nossa, vamos chamar socorro, corpo de bombeiro e reúne todo mundo. Agora, os acidentados, os atropelados pela provação, quem são eles?
Como eles estão emocionalmente? Eu confesso, eu não tinha pensado nisso antes, né? Então, a gente muito materializados, nós não vemos além do horizonte azul. Conforme nos diz uma jovem, ela nos diz, está difícil, Legária, para mim, a ver além do horizonte azul. Aí eu fui para casa e falei, o que é o horizonte azul além, né, Maria Regina? É isso, é ver com os olhos do espírito. Os olhos espirituais. E Emmanuel, ele vai avançar, ele diz assim, caminha reerguendo os corações caídos em tristeza e desânimo. Nós vamos caminhar e reerguendo. Por quê? Reerguendo. Já caiu uma vez, levantou, caiu a outra, levantou. Quantos nós temos assim? O nosso convívio, nem precisa buscar longe, não. Nosso grupo familiar. E Emmanuel, então, nos convoca a esse trabalho de caminhar reerguendo os corações caídos em tristeza e desânimo. Depois ele fala, rearticula a fé nos companheiros que se perderam do rumo. Se algum deles se marginaliza, auxiliam a reajustar-se na trilha certa. Olha quantos companheiros nossos vão caminhando e ficam à beira do caminho. E a gente... Mas Emmanuel aqui reconhece, ele recomenda, rearticular a fé nesses companheiros. Nós vamos mobilizar a fé nesses nossos irmãos. Nós que estamos em trabalho dentro de uma casa espírita, que não se recebe nenhum honorário, Maria Regina, então, deve ter muitas histórias. Os companheiros chegam, né, com uma disposição, né, Maria Regina? Querendo, vou fazer, vou... Aí depois vai diminuindo. Aí um dia não vem. O que houve? Aí não vem o segundo, não vem o terceiro, e não aparece mais. Então, rearticular a fé nesses nossos irmãos. Nem é convidá-los ao trabalho novamente. É só enviarmos para eles mensagem. Mas eu não encontro mais com ele. Sim. E o que é? Qual é a função do nosso pensamento? Não? Podemos pensar neles, enviar mensagens mentais de alegria, de paz, de esperança, fazer projeção em abraçá-lo. Nós estamos fazendo um trabalho de beneficência mental. Então, a nossa capacidade de ajuda, ela é muito grande, muito intensa. Depois ele diz assim, estende as mãos aos que se mobilizaram no sofrimento para que retornem o trânsito natural de quantos se dirigem para frente. Veja só, hein? Os que se mobilizaram no sofrimento. Muitos de nós passamos por dificuldades e paramos ali, como se ali fosse um ponto de parada. A gente sabe, há que viver aquele momento, todos os momentos, mas tudo continua. E oportunidades novas virão incessantemente. A todo momento nós estaremos convidados a nos movimentarmos cada vez em prol do bem ao nosso companheiro. Primeiro, nós.
depois o nosso companheiro. Porque estando bem, nós vamos poder realizar melhor o bem. Fala no bem, encaminha-te para o futuro. Interpreta com a luz do amor os acontecimentos da vida e eleva os assuntos para os cimos da compreensão. Eu achei isso aqui extraordinário. Elevar os assuntos para o cimo da compreensão. O que nós queremos dizer com isso? Porque a gente vê muitos assuntos. Hoje em dia, vamos combinar, não é? Com a internet, às vezes eu me pergunto por que eu não continuei analógica. Gente, eu era tão feliz dessa maneira, né? Para que eu fui me virtualizar? Não é mesmo? Mas é o processo, é a vida, é o fluxo da vida que nos movimenta, que faz com que a gente avance. Mas a gente vê hoje na internet, eu não uso, mas eu vejo pessoa, passo assim, e vejo a pessoa usando aquilo, né? Como é que ele chama? Como é que chama aquele? Todo mundo conhece, tá vendo? Que beleza. Então, eu vejo aquilo traz mensagens múltiplas, não é? E que nós vamos assim, introjetando. Então, é preciso muito cuidado, muito cuidado. Conforme ele diz assim, interpreta com a luz do amor os acontecimentos da vida. Todos os acontecimentos da vida, interpretar com amor. Olha que exercício maravilhoso. Que quando nós fizermos, gente, não vamos ter perda de sentimentos, não. Que a gente vai para a academia para não ter a perda muscular, não é mesmo? Muitos de nós vamos. Não, vamos nos fortalecer moralmente. Todas as circunstâncias, todos os acontecimentos da vida, colocar a lente do amor. Com amor. Somos todos irmãos em humanidade. Se aquele nosso companheiro está ali em situação de mais necessidade, a nós compete, com a compreensão que nós temos, ajudá-lo, erguê-lo, assisti-lo. Eu não convivo com ele, não sei nem onde ele mora, sei o nome dele, o que ele faz. Como é que eu vou ajudar? Não falo com ele. Exatamente. Aí o pensamento, a prece. Vamos orar por esses nossos irmãos. Vamos pedir. Eu tenho uma companheira, uma amiga, que ela diz assim, eu não consigo. Aquilo me dá assim, eu não consigo. Você faz prece, eu também não consigo. Mas eu já consigo fazer um trabalho mental. Pegar esses menininhos muito bagunceiros, né, que estão no mundo inteiro, aí faço uma redução deles para criança e peço a Maria de Nazaré, mãe querida, coloca eles no seu manto, embala. Eu não consigo orar ainda com amor, não, mas já faço essa projeção. Quem é que não queria estar no colinho de Maria, nossa mãe, sendo embalado? Não é mesmo? Então, é uma maneira de ajudarmos, de nos pacificarmos e ajudar os nossos irmãos. Porque essa projeção vai chegar até Maria, né? E depois assistência para eles. Dispõe do olhar de simpatia, do entendimento fraterno, do sorriso amistoso, da palavra benevolente, reaquece a confiança nos irmãos que esmorece ao contato dos problemas do mundo e ajuda-os a refletir na bondade de Deus. Que nos acolhe a todos. Não te detenhas. Caminha ativando a chama.
Caminha ativando a chama da alegria por onde passes. Se não trazes contigo, eu botei na minha nota, renova-te os acontecimentos. E se não podes ouvir de imediato os mentores da sabedoria que te reformulem o verbo para exaltação do bem, medita contigo mesmo e perceberás que da erva esquecida no campo aos sóis que resplandem no espaço cósmico, tudo te falará de alegria, te falará de esperança na criação de Deus. Emmanuel. Então, fica para nós essa mensagem de amor do Pai Celestial, de Jesus, de Maria, dessa falange imensa de outras galáxias que estão aí junto de nós no planeta Terra, nos ajudando, de outras galáxias, seres iluminadíssimos, com amor assim exponencial, nos trazendo aquele aconchego, a mensagem de esperança. Então, vamos nos colocar na condição de poder sintonizar com esses nossos amigos. Maria Regina, quanto tempo ainda? Ótimo. Que nós temos um poema da Maria Dolores que nós gostaríamos de lembrar aqui para todos nós. Ela diz assim, aliás, são dois. O primeiro, ela diz assim: não te omitas no socorro aos que pareçam felizes. Quem vê as flores no ramo, não vê praga nas raízes. Às vezes a gente vê aquele grupo, né? De não ver a praga na raiz. Eu achei isso também extraordinário. Nem faças beneficência de face tristonha e fria. A porta da caridade tem nome de cortesia. É tudo, né? Nós viemos agora no Uber, e aí a gente mora numa rua que é difícil a saída. E aí, como não podemos sair logo, aí ficamos esperando, até que alguém parou e permitiu que o Uber seguisse. O motorista disse, ainda tem muitas pessoas corteses, né? Eu falei, tem muita gentileza ainda. É nós prestarmos atenção. E depois, alguém convida Maria Dolores, a fim de não descermos a uma boa, a considerações frias ou cegas, lembra no culto da beneficência o tesouro de bênçãos que carregas. Vamos pensar nisso, nós temos muito tesouro de bênçãos, estamos carregando aí. Agora mesmo, só de estarmos aqui, que bênção. Usando as mãos tão ágeis quanto livres, sem quaisquer embaraços, pensa na provação dos companheiros que caminham sem braços. Em contemplando céus, estrelas, flores, sem notar que a visão é dom de luz que levas, fita os irmãos que trazem sobre os olhos duas vendas de trevas. Manejando a palavra que te exprime, e com que aprendes tanto quanto estudas, medita na extensão das outras vozes, inibidas ou mudas. Ante os seres queridos que te ofertam amor e que estimas amar, anota, coração, os que varam a vida sem o pouso de lar. Envolvendo em conforto um filho amado, que recolhes por laço predileto, reflete nos pequenos desprezados que padecem na rua a carência de afeto. Enquanto a fé te ampara e abençoa a alegria, lutes. De estrada a estrada, muito embora encontras tanta gente arrasada na angústia, tanta gente que chora. Enumera as vantagens que desfrutas. Escuta, alma querida, o convite de alguém. É o Cristo que te aguarda o concurso fraterno para estender no mundo a construção do bem. Então, todos nós estamos convocados
a construir o bem onde estejamos. Que Jesus nos abençoe, Maria nos acolha, né, no seu manto luminoso. Obrigada por tantas reflexões, por tocar nosso coração, né? Bem lá no fundo. E vamos agora à segunda parte da nossa reunião. As luzes vão se apagando para que melhor possamos interiorizar nossos pensamentos, ideias, pedindo aos nossos companheiros responsáveis por esse trabalho que possam ir se posicionando e mantendo ainda nosso coração aquecido pelas palavras, pelas ideias, pelas reflexões que nos foram trazidas. E aqui, Senhor, estamos nós, mais uma vez te buscando, portas adentro de nossa alma, abrindo nosso coração, conversando contigo, na certeza que temos de que neste momento os amigos espirituais sabem, conhecem cada um de nós e nos beneficiam com aquilo que nós precisamos. Que seja, Senhor, em teu nome, que esse trabalho possa ser realizado com muita paz e muito amor. Graças a Deus.
Senhor, buscando em Teu Evangelho palavras que são para nós palavras de vida eterna, nós recordamos aquilo que nos disseste um dia: se teus olhos forem bons, que todo o nosso interior poderia se iluminar para que possamos enxergar com compaixão, Senhor, e com muito amor a nós mesmos, diante ainda das dificuldades que atravessamos, mas com muita compaixão pelos nossos irmãos que caminham junto a nós, neste momento evolutivo desse planeta abençoado, e que os nossos olhos ainda não conseguiram superar compulsões, que os nossos olhos ainda fazem escolhas equivocadas, promovendo muita dor. Que o nosso olhar seja de amor, Senhor, e não de julgamentos, porque desconhecemos a realidade íntima de cada um. Que possamos, com o nosso olhar, envolvê-los num sentimento de amor e buscar no Teu amor infinito tudo aquilo que ainda necessitamos para auxiliar, para acolher, para embalar a cada irmão que esteja buscando a sua felicidade, ainda não encontrando o Senhor. Na certeza desse Teu amor infinito, que jorra do mais alto e ampara a todos nós, te pedimos, mestre querido, que a Tua compaixão cada vez maior possa nos auxiliar e nos embalar no seu sonho de felicidade. E que seja então, mestre querido, em Teu nome, em nome dos amigos espirituais, em nome de Deus, que possamos encerrar este momento de reflexões e de orações na casa de Rita e de Maria, com muita paz em nossos corações. Graças a Deus.